Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. E como sempre fazemos, convidamos você a refletir junto conosco. O único mal a temer é aquele que existe em nós, Chico Xavier. Realmente, quando vamos lá fundo no nosso eu, no nosso espírito, na nossa consciência, muitas vezes a gente até se assusta. Mas é aí que vale o autoconhecimento, a busca da melhoria interior e da nossa tão sonhada reformulação de tantos e tantos pretéritos que às vezes nos levam ao sofrimento, aos desencontros, até no dia de hoje. Mas a gente chega lá, como a gente sempre diz, né? Bom, hoje nós estamos aqui com uma pessoa, como sempre, muito especial. Quem vem no Dualidade são pessoas assim, escolhidas a dedo, com o nosso carinho, com o nosso amor e de toda a equipe também. E não podia ser diferente com essa pessoa que está aqui hoje para trazer um monte de conhecimento para você aí do outro lado. Ele é escritor, ele é documentarista, é um excelente conhecedor assim da doutrina espírita, eu sou fã dele. E ele se chama Juliano Posati. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. De estar aqui com a gente, é um prazer imenso. Que bom, que bom. Também estou feliz. Como é que você está no seu trabalho, Juliano? Fala rapidamente assim o que você faz, que é para a gente entender o que a gente está pedindo para que você transmita para o nosso público. Nós temos uma empresa de comunicação, né, de produção de conteúdo, e desde o início de 2018 nós reorientamos ela completamente. Nós passamos por um momento, a Posati Filmes, ela vem de uma história bacana de produção institucional, produção comercial, publicitária, mas nós chegamos num ponto que nós queríamos só nos dedicar a conteúdos que fossem transformadores. Sim. Ou que potencializassem a transformação. Então, no início desse ano, nós remodelamos a nossa missão. A nossa missão hoje, como produtores audiovisuais, como produtores de conteúdo, é impulsionar a transição planetária, levando o conhecimento integral ao ser integral, priorizando a perfeita harmonia para muito além dos limites da realidade onde nos contemos. Essa é a nossa missão como empresa. É para isso que nós funcionamos. Como é que a gente faz isso? Através do Círculo, que é um movimento criado a partir do nosso conteúdo produzido, através de novos filmes, como Quando Lembro de Chico, que nós estamos lançando agora, através dos nossos programas no YouTube, que recentemente, inclusive, alcançaram aí a marca dos primeiros 100 mil inscritos, né? Então ganhamos a prata lá de placa de prata. Parabéns, do YouTube nossa. E tal. E através dos livros, através de tudo que nós produzimos em termos de conteúdo, tem esse foco, essa missão, impulsionar a transição planetária. Como é que você impulsiona a transição planetária? Você tem que levar o conhecimento todo para o homem todo, conhecimento integral para o homem integral. Qual é o efeito disso? É a prioridade da perfeita harmonia. A harmonia está muito além da ideia de bem e de mal, de certo ou de errado, né? Ela é libertador quando você começa a pensar a harmonia como meta evolutiva. Né? Eu estou fazendo algo errado? Não sei. Qual é o efeito disso que você está fazendo? Né? Isso está gerando harmonia para você, consigo mesmo? Está gerando harmonia com você, para a pessoa que está do seu lado? Com o meio onde você está, com a comunidade onde você vive, com o meio ambiente, com o planeta, com o universo, com o todo? Está gerando harmonia em todos esses níveis? Então é bom.
Olha que reflexão legal. Então é bom. O nosso programa hoje vai falar de Chico Xavier e o homem do futuro. Então, antes, né, do Juliano esclarecer mais coisas para nós, ele deixou aqui de presente para você. Olha, foi você que escreveu todos? Que fez? Esse é um Moleskine, é um caderninho de anotações, e esse é o documentário Quando Lembro de Chico, que é o nosso lançamento de 2018. Ele trouxe para presentear você aí. Então, você está convidado a mandar um e-mail para o programa Dualidade, que é dualidade@feal.com.br. Fala o que você achou do Juliano, o que você está achando desse programa, que vai trazer ensinamentos e colocações de Chico e a experiência. E aí você vai ser sorteado dentro dos e-mails e a gente manda para você aí onde estiver o seu endereço no e-mail, tá bom? A gente te agradece, Juliana, pelo presente aí para o nosso pessoal. E vamos falar então um pouco de Chico Xavier, que a gente às vezes acha que porque ele está lá no plano espiritual já está distante ou está ausente, e como está presente, né? Presentíssimo. Quando a gente produziu o documentário Data Limite segundo Chico Xavier, a parte mais curiosa era quando a gente desligava a câmera e ouvia as histórias com a câmera desligada. Sim. E aí, já em 2013, eu falei assim, nossa, nós precisamos fazer um documentário que seja, assim, umas conversas de bastidores. Sim. Então nós pensamos, o Chico mineirinho, gosta de um cafezinho, bolinho de fubá, pãozinho de queijo. Pensamos numa mesa de sítio, onde alguns amigos, porque Chico tinha amigo por todo canto, mas alguns amigos próximos pudessem sentar e lembrar os causos, contar os causos a pé da mesa, né? E aí nós começamos a bolar esse projeto. Quem participa do projeto é Geraldo Lemos Neto, Carlos Bacelli, John Harley, Saulo Gomes, na mesa do café, e também as queridas Wanda Joviano, Guiomar Albanese e Nena Galves. Então o trio feminino e o quarteto masculino. E eles contam histórias da intimidade, a gente vai passando por toda a jornada do Chico. Mas muito mais do que um registro histórico de Chico Xavier, ou um documento histórico de Chico Xavier, a ideia do documentário é pegar a nossa audiência e fazer com que, olhando para trás, para Chico, para sua história, para sua vida, ela seja catapultada a olhar para frente. É uma catapulta, o documentário faz isso. Ele leva você para trás e te catapulta lá para frente. Porque Chico, nós reconhecemos, a Posati Filmes como empresa, reconhece Chico Xavier como o homem do futuro. Ele é um modelo viável de cidadão do mundo de regeneração. Sim. E como que ele é um modelo viável, né? Ele é a manifestação, ou ele é uma exemplificação da viabilidade do Evangelho. Chico mostra através da sua vida, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu testemunho, da sua mediunidade, que o Evangelho é viável. O Evangelho ele não é piegas, ele não está fora de moda. O Evangelho não é um monte de conselhozinho legal que você... Não é só palavras bonitas. Você pode tirar um papelzinho para começar a sua manhã de comercial de margarina inspirado. Não. O Evangelho é viável, ele é um manifesto de um mundo pretendido, de um mundo desejável, né? E como manifesto ele é fundamental. Ele não é uma dica, ele não é um conselho, ele é o tijolo que pavimenta a estrada, ele é o concreto que estabelece um plano para que a gente chegue nesse novo mundo. E Chico, pela sua vida, pela sua história, pelo seu compromisso, sobretudo, ele é essa demonstração prática. Certeza. Né? Ele não é uma pessoa que está lá num trono na Europa. Ele não é um mega empresário bem-sucedido. O John Harley tem, numa das biografias dele, ele é o desgraçado entre os desgraçados. E assim o quis ser. Para quê? Para mostrar que o Evangelho é viável em todos os níveis. Né? De todas as formas, para todas as pessoas. Esse é quando lembro de Chico. Agora, quando você vasculha a obra dele, você percebe que de desgraçado, na verdade, ele não tinha nada. Ele era realmente pleno de uma graça, de um favor divino fantástico. E isso teve o seu motivo, a sua razão, a sua posição, né? A sua função dentro da nossa sociedade, dentro do tempo histórico que nós temos. Juliano, até hoje a gente ainda ouve de vez em quando pessoas que não sabem nada do Chico,
ou então que tem ele como uma pessoa misteriosa, que fazia coisas acontecerem e etc. Talvez tenha alguns desses pensamentos ligados a nós hoje aqui no nosso programa Dualidade. Então eu queria que você conseguisse, com poucas palavras, tocar um pouquinho o coração desses que não conhecem absolutamente nada de Chico, ou só ouviram falar como um ser especial, maravilhoso, enquanto que ele era muito humano, muito simples, muito agente, né? O que você diz para essas pessoas para conhecer um pouquinho mais dessa forma e tentar uma mudança devagarinho interior? É só olhar para o mundo e perceber que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o sistema vigente, tem alguma coisa errada com o sistema econômico, com o formato político, com a distribuição, com a forma como nós entendemos energia, com a forma como nós entendemos educação. Tem várias coisas que precisam ser mudadas. A obra de Chico Xavier, que, diga-se de passagem, é a terceira maior obra de um único autor, entre aspas, do mundo. Chico Xavier publicou mais livros do que Agatha Christie. E nós não damos valor para isso, né? Mas a obra de Chico Xavier, ela aponta um caminho para a construção de um mundo novo. E por ela apontar o caminho para a construção de um mundo novo, ela revela também um pouco de quem ele é. Ele é uma pessoa, sem dúvida nenhuma, um espírito muito avançado, que escolheu estar conosco. Escolheu trabalhar no nosso meio em prol desse momento. E olha, quando você fala de uma pessoa que psicografou mais de 500 títulos, nenhum de nós aqui leu ainda todas as obras de Chico Xavier, e eu acho difícil, não vou dizer impossível, mas vou arriscar dizer que poucos que estão nos assistindo leram mais do que 100 ou 200 obras de Chico Xavier. Então, para conhecer Chico Xavier é preciso conhecer a sua obra. Para conhecer a sua obra é preciso querer. É preciso querer entrar em sintonia com essa vibração desse novo mundo. Então, a pessoa que não ouviu falar e que se interessa um pouco mais, pode começar ouvindo esse programa, ouvindo você. Mas começa também lendo o livro Nosso Lar? Eu gosto de Nosso Lar, acho ele um bom resumo, mas particularmente eu sou muito fã da obra de Emmanuel, né? Eu acho que Nosso Lar dá uma noção geral do plano espiritual, o que é muito útil. Agora, para os românticos mais apaixonados, assim, eu recomendaria 2000 anos. 2000 anos. 2000 anos tem mais tem assim, dezenas de detalhes históricos que não havia como Chico Xavier saber daqueles detalhes no interior ali, em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Né? Você acha que seria interessante começar por esse livro? Eu gosto. Eu gosto. Mesmo para aquele que não conhece muito, que não sabe? Mas recomendo, porque é o meu predileto. Ótimo, não, tá certo. Né? Falou mais fundo, talvez, é até mais fácil a você e provavelmente vai atingir alguns corações, sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar nesse papo com o Juliano, porque ele conhece muito, principalmente de Chico, para a gente religar isso com o homem do futuro, o homem moderno. Fica com a gente já volta. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Voltamos e hoje conversando com Juliano Posati, escritor e documentarista, falando de Chico Xavier e o homem do futuro. Então, Juliano, vamos linkar novamente isso aí, essas ideias atuais, fazendo, né, com que o nosso público reflita sobre essa realidade tão grande que você está trazendo para a gente aí. Quando a gente fala Chico Xavier, homem do futuro, é porque a gente precisa despregar a personalidade dele lá do passado, como se ele fosse uma pessoa que já está ali arquivada, né? Já foi, já acabou. E a evidência que a gente tem disso são as conversas, são os detalhes das obras que passam desapercebidos.
Eu até brinquei com você sobre 2000 anos, né? Mas é que são esses detalhes que me fizeram realmente me apaixonar. Agora, a própria obra de Chico aponta, toda a série de André Luiz, por exemplo, aponta para coisas que nós estamos começando a viver agora. Dentro da pesquisa que a gente fez para o documentário Quando Lembro de Chico, por exemplo, o próprio Bacelli e o John Harley, que são dois biógrafos, vão comentar sobre o processo de psicografia de Nosso Lar e da dificuldade que o Chico homem começou a ter com as coisas que André Luiz estava narrando, porque, gente, nós temos que lembrar que isso foi década de 30, 40. Então as coisas, as descrições de Nosso Lar não faziam sentido para Chico Xavier, porque aquilo era extremamente futurista. E aí o Emmanuel diz, olha, nós estamos tendo um problema, porque se você duvida, você está prejudicando todo o status mental que é necessário para fazer a psicografia. Então decidiram, ele e o André, falaram, olha, nós vamos levar você, para você ver um pedacinho de Nosso Lar. Você não vai poder entrar na cidade, mas nós vamos levar você para o subúrbio. E numa noite, numa projeção, eles vêm, o recolhem, entram num veículo, e esse veículo vai, fazendo um voo em espiral, até que chega num dos subúrbios do Nosso Lar. Agora veja que coisa interessante. Quando ele chega lá, ele nota jardins com flores, e ele vai dizer assim na descrição, que havia um multicolorido fosforescente. Era noite, mas as flores tinham um colorido multifluorescente. Ou seja, elas brilhavam no escuro. E o Emmanuel vai explicar. Não, essas luzes absorvem energia do sol e emitem energia à noite. Durante o dia elas absorvem à noite, como se fosse realmente um adesivo fosforescente. Uau, nossa, lindo, maravilhoso. Na década de 40, ficção científica, uma coisa dessa. Aí você vai assistir, por exemplo, Tomorrowland, da Disney. Então você tem lá um ambiente que teoricamente está numa outra dimensão, né? E aí no final do filme tal, dá um blackout na cidade. Quem assistiu Tomorrowland vai lembrar dessa cena. Tá lá o George Clooney e a companheira dele de cena. A cidade está toda apagada, mas eles estão embaixo de uma árvore que brilha no escuro. Uma árvore fosforescente. Então a Disney está mostrando isso. Por que a Disney está mostrando isso? Porque já existem as concessionárias das autoestradas alemãs, já estão com um projeto que combina o DNA de organismos do fundo do mar, onde a luz não chega, organismos que criam a própria luz. Combinando o DNA desses organismos com organismos vegetais. Esse é um novo projeto de iluminação das vias públicas. Imagina uma cidade onde você não precisa ter poste, porque as árvores, durante o dia, absorvem a luz do sol e à noite iluminam. Veja, Chico Xavier falava disso na psicografia de 1940. Coisa que só agora, ano de segunda década dos anos 2000, uma Walt Disney Corporation começa a mostrar nos seus filmes algo que é uma prospectiva futura das principais concessionárias de rodovias alemãs. Ora, se isso não demonstra que Chico Xavier é o homem do futuro, eu não sei o que mais demonstra. Isso para dizer um exemplo, sem falar de todo o avanço da neurociência, por exemplo, que está todo contido na obra de André Luiz. Não, você pega um livro de André Luiz, exatamente, né, Psicografia do Chico, é uma medicina futurista, são ensinamentos ali que realmente não batia com a época, mas conforme vai se estudando, a gente vai vendo que tem tudo a ver e que a gente precisa desses ensinamentos hoje. E o que eu mais sou entusiasta nessa questão é que esses ensinamentos, e o Chico era muito claro sobre isso, ele dizia, se começarem a querer dar muito pitaco no trabalho que eu vim para fazer, eu deixo de ser espírita e vou tentar ser cristão. Dizia com todas as letras, porque a obra do Chico Xavier não é uma obra espírita. Ela não é uma obra com rótulo. Como a obra de Kardec não é uma obra espírita. A gente toma posse, tranca na gavetinha do nosso institucionalismo religioso
e fala isso aqui é como nós vemos, quando na verdade, gente, aquilo é saber humano, aquilo é saber universal. Universal. É um conteúdo que precisaria permear todas as áreas do conhecimento, porque dialoga. Essa que é a questão. Os conteúdos compilados por Kardec, pela egrégora do Espírito da Verdade, pela obra de Chico Xavier, são conteúdos que dialogam com todos os saberes humanos e não só dialoga, mas os ressignifica, os potencializa, os leva à sua plenitude de compreensão. Eu vejo isso no dia a dia, eu vejo isso, por exemplo, nos trabalhos da Unispírito, com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que transporta de maneira acadêmica, científica, séria, responsável, muito desses conteúdos da obra de Chico para o ambiente médico, para o ambiente da medicina, mas com responsabilidade e com a licença de uma Organização Mundial da Saúde que já compreende o domínio espiritual como parte integrante de um mecanismo de promoção de saúde, de qualidade de vida. Quer dizer, não tem mais como ignorar a questão espiritual. Mas veja a beleza da coisa e a beleza do futurismo da obra de Chico é isso, que a espiritualidade ela é transportada do cenário religioso, dos domínios religiosos, para os domínios do saber humano. Sim. E curiosamente, é até engraçado falar isso numa TV espírita, né? Porque parece que eu estou aqui marchando contra, mas não é verdade, porque nós sabemos disso. Sim. Nós sabemos disso. Curiosamente, o grupo que mais cresce no mundo hoje, o grupo que vai crescer mais até 2050, é um grupo intitulado como Non-Affiliated Religion. Quer dizer, pessoas que não são filiadas de carteirinha a uma religião institucional, uma igreja, a uma hierarquia, mas que nem por isso são ateus ou agnósticos ou coisas do tipo. São pessoas que acreditam em alguma coisa. Pessoas que buscam, são pessoas que vão ler Chico Xavier e vão entender. Porque eu circulo nesses meios espiritualistas, com pessoas, por exemplo, que praticam meditação, pessoas que praticam yoga, pessoas que praticam mindfulness. E elas estão ansiosas, sabe por quê? Por descobrir como é que elas se comunicam com esses planos. Elas estão ansiosas pela mediunidade. E quem é que vai fazer a mediunidade circular nesses outros ambientes do saber humano? Se você vai para uma oficina, por exemplo, de criatividade, que as agências de publicidade tanto gostam, eu sou publicitário há mais de 15 anos. Não, porque você tem que ficar num momento de ócio mental, porque daí a criatividade flui. Ah, que curioso, né? Nossa! Por que será, né? Por que será, né? Será que é porque nós estamos num universo que é um todo mental? Claro, né? Não, essas coisas são interessantes. Mas hoje em dia está muito em foco realmente isso, né? Você vê que a ciência e o espiritismo estão cada vez mais junto quando máquinas tiram foto da sua aura, quando a telepatia flui de formas gigantescas, né? De distâncias, de locais no planeta inteiro, e muitas pessoas ainda insistem em ficar dentro de si mesmos, presas, não querendo dar o braço a torcer para acreditar numa coisa além, que o que seria nós se fôssemos só matéria? Se não existisse algo mais no nosso corpo. Não é tanto que o corpo sozinho é um ser sem vida. Então existe alguma coisa a mais. E precisa de coisas, situações e pessoas como você que venham numa TV espírita falar, não, olha, vai mais fundo, começa pelo menos pesquisar, estudar, para acreditar no que já é muito fácil de se ver. É verdade, é verdade mesmo. E o quanto o quanto esse diálogo é importante, porque você considera, por exemplo, a pesquisa de um Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, por exemplo, que pesquisou mais de 300 casos de memórias pré-reencarnatórias em crianças, né, com até 8 anos de idade. Olha que coisa louca. Né? Casos assim, curiosíssimos, onde, por exemplo, a criança não só se lembrava de quem ela havia sido na outra encarnação, não está nem falando de espiritismo. Ninguém conhece doutrina espírita. E tem vários casos assim fora do Brasil. Como em Scole, por exemplo, na Inglaterra, quer dizer, o experimento de Scole, eles realizaram fenômenos mediúnicos de ordem física, como os fenômenos que Kardec viu. Mesas que giravam, materialização de espíritos, e nunca ouviram falar de Kardec. Mas isso não é demérito, isso é
o que o próprio Kardec chamava de universalidade do ensino dos espíritos. Se a coisa é para valer, vai acontecer com rótulo ou sem rótulo, dentro ou fora da instituição, e vai acontecer porque precisa acontecer. Porque precisa acontecer. E está chegando o tempo, na verdade já passou do tempo, nós estamos até atrasados, né? Para que as coisas venham à tona e se mostrem como realmente são. Sim, eu entendo assim, o fenômeno, ele tem muita gente que fala, mas a gente não precisa mais de fenômeno. Não precisa você. Mas se você olhar para o mundo aí fora, os outros 5 bilhões e 900 milhões de pessoas que estão aí fora, eles precisam de fenômeno. Eles precisam de um sinal ou de alguma coisa que ancore a experiência subjetiva. O que é ancorar a experiência subjetiva? Uma coisa é você sentir que uma voz fala dentro da sua cabeça. Outra coisa é você chegar e ver que o que aquela voz falando para a sua cabeça é verdade. É verdade. Isso tira desse mundo subjetivo a experiência e, materializa ela, ancora ela. E isso é extremamente importante, né? Extremamente importante. Nós vamos fazer em Jundiaí, só para contar um caso engraçado disso, né? Nós estamos com tanto trabalho, que eu falo assim, às vezes eu vou terceirizando para os espíritos. Eu falo, vocês cuidem disso, nós vamos cuidar daqui e tal. Só que ultimamente tanto trabalho que a gente não tem nem tempo, eu não tenho nem tempo de terceirizar. Mas aconteceu uma coisa curiosíssima. Dia 16 de novembro, nós vamos fazer um cine solidário com o Movicon, lá em Jundiaí. Então, a pessoa vai trocar um ingresso por 3 quilos de alimento não perecível e vai assistir Quando Lembro de Chico lá no cinema em Jundiaí. Aí você imagina uma coisa. E esse projeto aconteceu numa conversa de WhatsApp 15 para meia-noite entre eu e o Pedro, que é da União das Sociedades Espíritas lá da região. E na manhã daquele dia, um amigo meu, que é o Fábio Medeiros, que dirigiu o documentário para a gente, me ligou, me mandou um WhatsApp e falou, olha, achei um ótimo fornecedor, estou deixando a dica para você, para produzir ingressos em papel moeda, com holografia, fica maravilhoso, é baratinho e fica em Jundiaí. Eu falei, que bom, o dia que eu precisar fazer um ingresso, eu já tenho fornecedor. Naquela noite, vem o projeto e o Pedro fala, mas nós vamos precisar fazer um ingresso bonito, em papel moeda, com holografia. Eu falei, olha, os espíritos já estavam cuidando coisa antes de eu saber que eu iria precisar. Aí, uma coisa dessa ancora a tua experiência. Você fala, não estou tão louco assim. Gente, estamos terminando esse programa por conta do nosso tempo, nossa produção. Não esqueça de mandar o seu e-mail aí, dualidade@feal.com.br, para você ganhar o presente aqui que o Juliano trouxe para a gente, para você mandar o e-mail e ser sorteado aí, a gente manda entregar aí na sua casa. Quem não for sorteado, ou pode adquirir o DVD também nas lojas, na internet, nos centros, ou a partir do dia 6 de dezembro ele vai estar em todas as plataformas digitais, NetNow, Vivo, Sky, aí fica fácil. Juliano, meu querido, gratidão imensa por você estar aqui com a gente. Queremos que você continue um pouco mais na dualidade, vamos ter outros encontros e receba de toda a nossa produção, de toda a nossa equipe, realmente votos de sucesso, de prosperidade em todos os sentidos. Gratidão. E nós agradecemos também a sua companhia e te convidamos para participar conosco, como já falamos, né? dualidade@feal.com.br, e nós respondemos e também vamos colocar aí você na participação do sorteio. Quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!